Boa tarde, horário de almoço, um horário de almoço diferente, com bate-papo bastante interessante, com pessoas bastante legais, bastante descoladas e bastante interessantes para falar sobre um assunto que é vivido no dia a dia de todos nós, em especial nós que somos pais e mães. Equidade na educação dos filhos. Será que nós estamos preparados para isso? Hoje é o Dia da Igualdade Feminina, dia 26 de agosto. E para falar sobre esse tema, nós temos aí dois convidados especiais, que são Gilsomar Silva e a Janaína Reinhardt. Eu nunca sei falar o nome dela, é um nome muito difícil. E para mediar esse assunto, nós temos a doutora Edmeia Gomes Moraes, temos também aí Cristiane Lacerda, que é a presidente do Comitê Diversity da ASHRAE. Aí, Cristiane, bom dia, boa tarde. Temos um almoço hoje aí diferente. E a Juliana Reinhardt, que é a presidente do Comitê Diversity do ASHRAE South Brasil Chapter. As meninas são meninas que estão altamente comprometidas com o trabalho diversidade. Esse trabalho está baseado em 4 pilares, que são mulheres, negros, PCDs e imigrantes, não é? Como esse último, como o imigrante colabora e colaborou para o desenvolvimento do Brasil. Eu espero que vocês acompanhem, gostem, curtam as nossas mídias, tanto do ASHRAE Brasil, quanto do South Brasil. Essa conversa vai ficar gravada nas nossas mídias e as perguntas podem ser enviadas aí por YouTube. Vou passar a palavra para a Cris, por uma questão assim não é de idade, tá, Cris? Eu não vou falar que é por de idade, tá? Não, melhor não comentar. Não vou comentar. Mas eu vou passar para a Cris, depois para a Juliana e depois para a Edmeia, para a condução dos trabalhos. Gente, aproveitem esse almoço diferente, porque tem muito debate aí pela frente. Um beijo bem grande e até daqui a pouco. Obrigada, Vivi. Obrigada, pessoal. Queria agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, principalmente a Edmeia, o Gilsomar e a Janaína, que aceitaram aí participar conosco desse evento. Agradeço aqui a Ju também, né, que teve a ideia, que falou, vamos, gente, vamos trazer um tema bacana para comemorar aí o Dia da Equidade Feminina e tornar isso tudo possível. Então, vou me apresentar, meu nome é Cristiane Lacerda, eu atualmente estou como chair do Comitê Diversity da ASHRAE Brasil Chapter, e junto com a Ju, que é a chair do South Brasil Chapter, a gente vem trazendo e vem tentando fomentar o tema diversidade no setor de climatização. A gente entende a importância da diversidade dentro dos negócios. Então, quando a gente fala do setor de climatização, a gente tem que entender que uma empresa, um negócio, ele não é formado apenas da parte técnica, ele não é formado apenas por profissionais que executam a operação. A gente tem que entender que esse profissional que executa a operação, ele é um ser humano acima de tudo. Então, a nossa proposta de trabalho no Diversity é justamente fomentar a diversidade para que a gente possa ter um alcance aí maior na operação, para que a gente possa ter um desempenho melhor na operação do nosso setor. E aí, a nossa proposta de trabalho dentro do Diversity é justamente fomentar esses 4 pilares, que são a inclusão feminina, né? Então, a gente tem que fomentar esse trabalho feminino. Isso começou lá atrás com o Women in ASHRAE. Eu acho que tem algum microfone aberto, Gui, eu não sei. Tem alguém com o microfone aberto que a gente não está conseguindo ouvir aqui. Espera só um minuto, pessoal. Pronto. Então, lá atrás, a gente começou inicialmente com o Women in ASHRAE. Então, a Viviane, inclusive, foi a primeira chair e trouxe o comitê, o Women in ASHRAE, para o Brasil. E 2 anos depois, a ASHRAE propôs o tema diversidade, porque ela entendia que a diversidade dentro do negócio ela vai muito além apenas da inclusão feminina. E foi quando nós, aqui no Brasil, propomos os 4 pilares que a gente vem atuando hoje, que é a diversidade racial, a inclusão do PCD e também a inclusão dos imigrantes na participação do setor de climatização. Então, hoje a gente, comemorando o Dia da Equidade Feminina, a gente vai trazer o tema da equidade e a educação dos filhos. Será que nós estamos, de fato, preparados para falar em equidade
quando a gente envolve crianças, né, que necessitam obrigatoriamente de pai e mãe, como que isso está, de fato, sendo dividido na operação, o quanto que isso está equilibrado, o quanto que existe equidade nessa educação dos nossos filhos. E aí a Ju vai falar um pouquinho agora sobre o tema do dia. Eu agradeço vocês, espero que vocês curtam aqui esse nosso papo de almoço. Obrigada, pessoal. Ju, é com você. Muito obrigada, Cris. Para mim é uma honra estar aqui pelo primeiro evento, né? Eu, como Chair do Diversity da Asher South Brasil, estou super feliz de poder participar desse momento super especial. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a data, né? Por que nós estamos celebrando essa data? O que significa isso? Então, hoje, dia 26 de agosto, é uma data que o termo em inglês é Women's Equality Day, e que nós traduzimos como o Dia da Equidade Feminina, ou o Dia da Equidade das Mulheres. E essa data surgiu para comemorar o aniversário da 19ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, onde concedeu o direito das mulheres o direito de voto, que até então as mulheres não tinham esse direito de voto. Mas hoje, quando nós olhamos para essa data vai muito além da questão apenas dessa grande conquista que foi o direito de voto. Hoje nós celebramos a jornada das mulheres em busca da igualdade dos direitos, o progresso do mundo a respeito das oportunidades e conquistas que nós já conquistamos durante todos esses anos, né? E ainda temos uma jornada muito longa pela frente. Nós precisamos sempre lembrar nessa data e destacar os esforços contínuos das mulheres para alcançar a equidade total. E eu falo equidade e não igualdade, porque nós não queremos buscar uma igualdade em relação aos homens, por exemplo, nós queremos sim buscar a equidade. E qual que é a diferença desses dois termos? Nós não queremos ser iguais, né? Se você lembrar de alguns modelos de liderança feminina no passado, elas modelavam os homens e eram mulheres que tinham uma forma de gestão de liderança igual aos homens. Hoje em dia, as empresas têm valorizado cada vez mais as diferenças. Então, uma líder mulher, ela vai ter uma diferença de um líder homem, e essa diferença, essa diversidade, e criar um ambiente que proporcione a inclusão é o que realmente vai agregar mais valor em todas as nossas iniciativas. Bem, dito isso, eu quero passar a palavra para a Edmeia para a gente começar esse debate incrível. Edmeia, com você. Edmeia, seu microfone está desligado. Acabei deixando desligado. Olá a todos, boa tarde. Quero agradecer primeiramente a Viviane pelo convite de participar de um tema tão forte, tão interessante, que é a equidade feminina, que hoje é o Dia da Equidade Feminina, e reduzir mais esse tema em relação à equidade de gênero dentro da família, dentro das escolas. Gostaria também de agradecer o privilégio de conhecer a Janaína, Gisomar, a Cristiane e a Juliana. Vamos começar, então, pela Janaína. E não foi um prazer me conhecer, não? Eu falei, Janaína. Vivi, eu falei, você foi a primeira. Te agradeci. Então, vamos lá. Janaína, sobre essa conversa de equidade na divisão, né, se falou primeiramente, né, sobre as empresas, o que vem se fazendo com as empresas em relação aos seus funcionários, que os funcionários hoje, eles são uma grande força de trabalho dentro das empresas, né? As empresas não são formadas apenas de produtos, de dinheiro, mas também das pessoas. E essa diversidade dentro das empresas faz com que aumente a produtividade dentro do trabalho para as empresas. É bom tanto para as empresas, para a economia, quanto para os funcionários. Mas existe essa diferença, não adianta você dar um start, né, decretar e falar assim, de agora em diante vai ter diversidade aqui, nós formamos comitê, que tem todo esse trabalho, está tendo todo esse envolvimento, né, para que esses funcionários tenham uma noção e comecem a respeitar os direitos uns dos outros. Mas precisa ter também
uma ajuda da família, né, um trabalho da família e das escolas, né, dentro da educação. Então, a educação, ela entra justamente para estar formando novas pessoas, novos trabalhadores lá na frente, mudando a sociedade em si. Então, me explica uma coisa, nessa divisão, você que é mãe, né, você que é uma executiva de sucesso da Amazon hoje, teve toda uma trajetória de trabalho, não deve ter sido fácil a sua vida, né, como executiva e como mãe. Me explica se isso que eu estou falando cabe no que nós estamos pretendendo aqui trazer, sobre a equidade de gênero e a participação dos pais para mudança dessa cultura, né, dos próprios filhos. Gente, obrigada pela oportunidade de estar com vocês, de falar de um tema muito relevante, tá? Quando a gente fala de equidade e igualdade, são duas coisas totalmente diferentes, e isso, primeiro, tem que vir de casa. Nós somos responsáveis pelas pessoas que a gente manda para fora. Hoje eu sou mãe solo, cuido do meu filho, uma criança de 4 anos, onde não existe essa divisão entre pai e mãe. Eu resolvi criar ele sozinha. Tenho pai, mas o grande trabalho está com a mãe. E hoje, o meu ponto de vista primeiro, respeito. Segundo, empatia. Nós não vamos mudar o mundo, e sim transformar. Então, eu acredito que todo esse trabalho que todos nós estamos fazendo, nós precisamos, primeiro, sair de casa, de dentro de nós, respeitando uns aos outros. E aí sim que nós vamos conseguir transformar as empresas, as escolas, os nossos filhos, criando seres humanos com essa nova cabeça. Eu só quero que meu filho seja feliz. Ele sendo branco, preto, japonês. Então, eu acredito que a gente consiga realmente transformar, educando antes dentro de casa, para levar a ser humanos. Porque não adianta nada ele não ter essa educação dentro de casa, e aí ele vai para a rua, um ser humano que não pensa na igualdade, que não pensa na equidade, que não pensa na mulher. Gerei um homem, e esse homem tem que respeitar as mulheres, e com tudo que eu passei, graças a Deus, eu sou uma executiva de sucesso e vou permanecer, só que o meu filho, ele vai respeitar as mulheres. Então, tudo que eu passei, graças a Deus, eu não me esmoreci, filho, você vai fazer diferente. Porque ele é homem. E quando a mulher vai para o mercado de trabalho, eles sempre falam, ela é frágil, ela chora, ela é mulher. Então, a mulher, ela tem que estar ali no banco rosa e o homem no banco azul. Isso já está mudando. E eu creio que a gente vai transformar ainda mais. Obrigada, Janaína. Gilsomar, aproveitando a mesma pergunta, o que você tem a nos trazer, a sua experiência como pai, né, essa participação sua com seus filhos? Conta um pouquinho para nós. Bom, primeiro, Edneia, obrigado, Viviane, né, parabéns pela iniciativa, né, e eu gosto muito desse tema, né, 2 temas bastante atuais, né, primeiro como pai, porque eu tenho 3 filhos, 2 mulheres, né, a Bruna e a Gabriela, e um filho, né, o Bruno, e realmente é um desafio, né, dentro da família, tratar a questão da igualdade, né, e eu me considero um homem moderno, porque hoje eu tenho muito cuidado com essa questão da educação, e como a Juliana colocou, acho que o papel da família, o papel da escola tem uma importância fundamental nos adultos que nós estamos criando, né, e isso cada vez fica mais latente, o quanto isso se quer cuidado desde o início, né, que faz adultos conscientes, né,
e ao mesmo tempo eu me considero um homem moderno pela questão como gestor do respeito à questão da diversidade, da igualdade, né? Hoje eu estou na Johnson Controls, né, Hitachi, uma empresa que tem esse programa de diversidade, e isso me faz refletir um ponto que a Viviane colocou. Muitas empresas falam, né, e focam nesses programas pela questão de serem temas do momento, né, mas nós, felizmente, é um programa muito sério e que a gente leva em consideração, né, o que a própria Janaína e a Juliana colocaram, a questão do ser humano, a questão das pessoas, né. Eu, como gestor, sou muito partidário por melhor que sejam os processos, seja a tecnologia, quem faz resultados são as pessoas, né. E quando as pessoas são bem formadas, que, né, têm a questão do crescimento, cuidado familiar, elas são diferentes, né. Então, nós temos um papel fundamental. Ontem nós conversamos sobre a questão da importância da família, né, na escola, e eu vejo assim, como mudou, né, nesses 30 anos, que a minha filha mais velha tem 30 anos, como mudou a questão da educação, como mudou o papel nosso de homens como pais, né, a questão da criação e ter essa consciência de tratar os filhos com igualdade, né. Então, é um momento ímpar, né, que a gente está vivendo. Eu fico muito feliz de estar vendo toda essa transformação nas empresas, essa transformação na sociedade. E acho que esse é o nosso papel, como a Juliana trouxe, a questão da gente, a nossa responsabilidade de fazer desse mundo um lugar melhor, né, um lugar com mais igualdade, com mais humanidade. Então, eu sou muito otimista nesse ponto, e tenho certeza que as empresas que levam muito a sério essa questão da igualdade ganham muito. Isso existem muitos estudos comprovando que tu usar a força de trabalho, independente do sexo, da cor, a empresa ganha muito. A questão tu ter troca de experiências, troca de ideia, ter a questão do respeito. E a única maneira de mudar uma cultura, de criar uma cultura forte, é trabalhar realmente na educação, né? E cada vez mais eu tenho visto que o que dá resultado é realmente a gente continuar esse trabalho de educação do povo, educação das pessoas, para nós realmente fazer nosso papel de não só ser executivos, ser profissionais de sucesso, mas, enfim, que a gente, né, tenha a responsabilidade de fazer desse mundo um lugar melhor, né? Obrigada, Gilsomar. Aproveitando, vamos voltar para a Janaína, e depois eu quero fazer também uma pergunta para a Juliana, que vai ser mãe agora, né? Já com essa nossa reuniãozinha aqui, ela já vai ter uma ideia de como que vai ser essa criação, né? Como que vai ser essa participação dela com o marido, para não errar, né? Porque nós já tivemos nossos filhos e tivemos erros e acertos, né? Acabamos muitas vezes entrando naquela cultura, né? O que é de menina é de menino, o que é de menina é de menina, o menino não pode chorar, a menina não pode brincar de coisas que é de menino, porque senão elas vão se machucar. Então, são pequenos atos do dia a dia, né, que foram criados, e nós passamos, os nossos pais, passou para nós, e passamos para os nossos filhos, né? Só que agora, como o Gils falou, de uns 30 anos para cá, as famílias mudaram, né? O formato das famílias também mudou, não tem só homem e mulher, nós temos também homem com homem, mulher com mulher, as famílias são diferentes, as escolas vêm trabalhando isso, né, sobre a forma de família, para não haver diferenças e nem traumas com as crianças, né. E nisso, eu gostaria de perguntar o seguinte, com essa ideia de transformar, né, com essa ideia de mudar a forma de cultura, a forma de consciência, né, porque existe um viés inconsciente aí na cabeça, né, dos homens, de que,
ficam dentro das empresas num certo patamar, elas podem chegar até aqui, mas não chegar onde eu estou. Às vezes eles têm essa competitividade muito forte, né? E acabam, de forma até inconsciente ou consciente, tentando impedir o acesso das mulheres, que elas possam subir de carreira rapidamente. É difícil uma mulher, né, batalhar muito para conseguir um cargo de executiva CEO. São poucas CEOs hoje nas grandes empresas. Elas conseguem chegar até um certo patamar. Mas para mudar isso, como eu falei, tem que ser desde a primeira infância, desde que nasce, né? Os pais têm que conversar sobre isso. Eles vão mudando, mesmo tirando essa coisa de o que é de menina é de menino, o que é de menina é de menina, né? Cada uma tem seu universo. As meninas, o universo delas é o universo doméstico. E o universo dos meninos é o universo público. Para eles tudo pode, para elas não. Então, começar aí, mudar essa cultura, reverberar a cultura da diversidade. Em cima disso, né, pergunto a vocês, começando pela Janaína, que já é uma mãe solo, né? Então ela não tem como, está reverberando para todos os lados, né? Pela pele, por todos os cantos, né? Ela já está ensinando o filho dela isso, sobre a diversidade. O que você acha disso? Você acha que realmente a família, né, tem que se ater e começar a ter esse propósito de falar assim, não, vou criar meus filhos dessa forma, para que respeitem e para que entendam o que é a diversidade, o que é a equidade de gêneros. Que pode ser equidade de gêneros, ela tanto é homem, menino, menina, ou não é menino e não é menina, não importa, né? Como você falou, o importante é o filho ser feliz. É uma nova sociedade, uma sociedade que se preocupa com a felicidade, né? Não somos robôs, somos pessoas. Então, Janaína, nos fala um pouquinho aí do que você acha, do que você vem fazendo com seus filhos. Como nós conversamos ontem, eu falei, Ed, o intuito da minha criação com meu filho é o Fábio ele ser feliz. Respeitando a diferença das outras pessoas, e eu crio o Fábio para o mundo. Então, eu crio o Fábio. O Fábio, ele é menino, ele não pode, ele só tem 4 anos, ele não pode limpar o chão. Pode sim, sujou, limpou. Ele não pode lavar uma louça. Pode sim. Hoje ele não tem altura para lavar a louça, mas logo ele terá. Mas sujou o chão, ele vai limpar. Então, assim, eu acredito que a transformação desses novos seres humanos vem de casa. E eu, como mãe solo, mãe e pai, porque aqui o intuito não é falar, mas, coitada, você cuida do seu filho, ele precisa de um pai. Não, ele não precisa de um pai. O pai, a minha casa está de portas abertas para ele, porque o intuito não é falar, mas coitada dela. Não sou coitada. Eu sou uma guerreira, eu sou mãe, eu sou pai, e o Fábio vai respeitar as diferenças das pessoas, e eu estou criando ele para que ele realmente seja um ser humano que tenha empatia, que seja feliz. Você vai fazer coisas também, você vai arrumar o teu quarto. Pegou o brinquedo, você vai lá e vai guardar. Você desarrumou o teu quarto, mamãe, que bagunça. Perfeito. Foi você que bagunçou. Então, você vai lá arrumar. Então, eu estou criando um homem onde ele tem que olhar para a mãe dele e falar, poxa, minha mãe está cansada, deixa eu lá varrer. Isso não é coisa só de menina, não. Isso é coisa de menino também. E nem por isso ele não vai deixar de ser nem menos homem e nem mais homem. Ele vai ser o Fábio, meu filho, que eu amo, e o que ele quiser ser, eu vou apoiá-lo, desde que ele seja feliz, e que ele já vem com um chip, que ele tenha caráter, e que ele tenha empatia em observar e se colocar no lugar do próximo. Então, é isso que eu venho trazendo
para a educação do meu filho. E Ju, você que vai ser mãe agora, o teu filho ele já vai vir numa nova geração, numa geração que eu acredito que essa pandemia ela veio trazendo mais humanidade, as pessoas se respeitarem mais. Óbvio que tem muitos que não aprenderam isso, mas eu acredito que se a gente conseguir mudar, ninguém vai mudar, mas transformar, a nossa vivência vai ser muito mais leve. Obrigada, gente. Obrigada, Janaína. Como eu falei, vamos colocar a Juliana aí na casinha aqui. Juliana, nos fala aí, como é que é essa situação hoje nova? É seu primeiro filho, né? Primeiro filho. Como é que você vem trabalhando isso com seu marido, dentro da sua casa? Quais são as perspectivas que você tem agora familiar, né? Como é que vai ser a divisão de tarefas de vocês? O que se foi combinado, se não combinou, né? Se não combinou, você vai falar assim, espera aí que me aguarde com ele. A criação, né? E a empresa, como que você vai conseguir dividir isso? Porque vocês vão ter que dividir. E a escola ainda depois. São muitas coisas. Eu acho que por isso nós planejamos tanto esse primeiro filho. Nós já estamos com 8 anos de casado, né? Então foi algo extremamente planejado e organizado, né? Então a gente se preparou para esse momento. E é interessante porque se a gente olha, por exemplo, da onde eu vim, as minhas origens, né? Eu venho de uma estrutura familiar extremamente tradicional, onde a minha mãe sempre foi dona de casa e o meu pai trabalhava sempre na carreira de segurança pública, exército, depois foi policial rodoviário federal, e embora eles sejam de uma geração, e ainda eu sou bem caçula, temporona, né, eles vem dessa geração baby boomer, meu pai e minha mãe sempre tiveram uma educação assim de nos impulsionar. Nós somos em 3 mulheres, né, em casa, e todas nós, não é porque minha mãe nunca trabalhou, ela sempre falou, vocês precisam trabalhar, vocês precisam estudar. Eles nunca nos colocaram limites, sabe? Então, vocês por serem meninas, vocês só podem chegar até aqui. Não, pelo contrário, né? Meu pai sempre nos desafiando a seguir, fazer e construir. Então, esse foi um legado maravilhoso que os meus pais deixaram para mim e para as minhas irmãs, e é isso que eu e meu esposo, a gente vai continuar. Ele também vem de uma estrutura familiar bem tradicional. Durante esses 8 anos, nós fizemos sim alguns ajustes, né? Até quando a Jana falou, né, disso, porque a criação dele foi muito diferente da minha. Era do tipo, a mãe colocava a mesa, saía e ninguém tirava os pratos da mesa. Família muito diferente da minha, porque embora meu pai sempre trabalhou fora, era ele que fazia muitas coisas dentro de casa, ele só não gostava de cozinhar, mas com a limpeza, a organização, preparava o café, enfim, extremamente ativo, né? A paternidade ativa do meu pai sempre foi algo muito forte. Embora seja de uma geração, né? Meu pai faleceu, infelizmente, esse ano, mas com 80 anos, de uma geração que não era essa a referência dele. Então, isso foi muito legal. Então, a gente, com certeza, vai seguir nessa linha com o Joshua, né? Que é o nosso primeiro filho. E o objetivo é seguir, como a Janena colocou, eu acho que a tua colocação foi perfeita quando você falou a respeito de respeitar o próximo, né? Eu sigo o Mestre Jesus e ele falava amar o próximo como a ti mesmo. E quando você ama o próximo como você mesmo, você jamais vai discriminar, você jamais vai ter acepção de pessoas, você jamais vai limitar o outro, né? Então, esse é um princípio assim que a gente quer seguir, sem dúvida nenhuma, na criação do nosso primeiro filho. E a questão da divisão das tarefas vai ser bem interessante, né? Porque meu marido é empresário e eu trabalho um monte, sou workaholic, amo meu trabalho, e a gente já se ajustou como casal, então acho que isso foi importante. Então, primeiro a gente se ajustou como casal, então agora, né, recebeu o primeiro membro aí da família, vai ser, acredito que mais fácil, mas depois eu conto para vocês como vai ser. Tá bom. Gilson, aproveitando a mesma pergunta, como é que você lidou, né, e o que você acha dessa nova
dessa nova estrutura familiar, né, que vem se formando, que é o da divisão de tarefas. Você chegou a ter essa divisão de tarefas com a sua esposa, ou no início foi bem tradicional? Como é que foi feito isso? E o que você incutiu na cabeça dos seus filhos? Porque você tem menina e meninos, meninas e meninos, só um menino, né? Então, como é que foi isso? Você fazia divisão? Não, meu filho não vai lavar louça, não, meu filho vai lá empinar pipa, nada de brincar de bonecas, e elas, não, deixa ele, precisamos de mais um para brincar de casinha, de tomar chazinho, e você fala, não, vai para lá. Como é que foi isso? Mas é muito legal isso, né, Edmeia, porque, lógico, né, pela mudança que teve, né, mas eu fui, no início, muito tradicional, quando as meninas começaram a sair, eu não dormia, né, e aí, quando ela saía, a primeira coisa que eu dizia para elas é menina com menina, menino com menino, né? Então, já tinha as regras lá, que até hoje elas brincam, né? Agora eu estou numa outra fase e tem a minha netinha que está com 4 anos, o Vicente está com 6, e a gente olha, e aí elas já disseram, aí, pai, agora, quando a Olivia começar a sair, eu disse, não, menina com menina, né? E a gente dá risada. Mas uma coisa importante, né, e que a Janaína e a Juliana trouxeram, acho que essa mudança da família, acho que tudo passa por uma palavra só, respeito, né? Porque a gente tem que respeitar as escolhas, a gente tem que respeitar a diferença. Logicamente, nós cometemos muitos erros né, que a gente poderia ter amenizado, mas o resultado é que nós temos 3 filhos adultos, que a gente prega muito a questão do respeito. A gente sempre teve o cuidado do fato das minhas filhas serem negras, delas nunca se sentirem diferentes ou melhores nem piores que ninguém. Então, na educação dos filhos, eu e a Nara sempre fomos muito juntos, né? Às vezes a gente podia estar com desacordo, estar meio brigado, mas se alguém mexia com nossos filhos, não, agora parei, agora nós estamos juntos. Então, foi muito legal essa criação. E passa por uma coisa também, que a Janaína trouxe, a questão do exemplo. E eu como gestor, sou muito pela questão tu tem que liderar pelo exemplo, né? E hoje eu lavo louça, eu limpo a casa, né? Eu ajudo a lavar roupa. Então, isso não me torna, né? Como a Janaína falou do filho dela, não me torna nem menos homem, nem mais homem, né? Mas eu acho muito legal isso, porque também isso serve de exemplo para os filhos, para os meus netinhos. Vicente, às vezes, nos ajuda a lavar a louça, porque eu acho que isso é uma questão de respeito e de igualdade. Nós homens, temos que nos desafiar com isso, né? Como a Edmeia trouxe a questão da gente, às vezes, se sentir ameaçados, né? Eu acho que isso já é um motivo para a gente repensar as nossas posturas, porque eu acho que seria uma fraqueza nossa, né, de se sentir ameaçado pelo fato das mulheres, e eu vejo assim, né, eu sempre digo assim, não é o sexo nem a cor que vai definir a habilidade, a qualidade de um profissional, né? Então, acho que também nós, homens, temos esse desafio de acompanhar essa evolução do mundo, essa melhoria do mundo, eu vejo que é uma melhoria, né? E nós temos que se sentir desafiados e ajudar nesse crescimento das mulheres, né? Nessa questão do respeito, da igualdade, e cada vez mais a gente tem que servir de exemplo, né? Para os filhos, para os netos. Então, realmente é um momento diferente, né? Mas eu vejo isso como um grande desafio para nós, né? E sair daquela questão tradicional, o homem pode isso, pode tudo, a mulher não pode, a mulher tem limitação. E a gente tem que saber que, né, ali existe um ser humano e que tem que ser respeitado. Eu fico muito irritado quando eu vejo essas reportagens sobre violência contra as mulheres. Eu acho, né, me machuca muito isso, porque eu acho que nós homens é que temos que servir de exemplo para isso, né? Obrigada, Gilson. Muito boas palavras mesmo. Dividir essa experiência, né? A experiência do seu dia a dia foi muito bom. Assim como a Juliana, que passou também, acabou dividindo aí como o pai dela, né, cuidou de vocês, como ele foi parceiro da sua mãe, dentro das tarefas do lar, né, não só como provedor. Muito bom isso. E isso faça com que as pessoas repensem, né, as pessoas que estão nos ouvindo, as empresas, os funcionários, repensem o que é muito importante para as pessoas, né?
a família é muito importante. Uma empresa que preza pelos seus funcionários e que preza a família dos seus funcionários, vai ter sempre bons funcionários. Vai ter sempre pessoas ali que estão vestindo a camisa, porque eles não vão ter medo de sair, vão ter profissionais ali que estarão agregando valor dentro da empresa. Diante disso, né, quando as empresas precisam olhar para os funcionários e para as suas famílias, e não dizer, aquela moça eu contratei, mas ela casou. Aí vai começar a faltar, porque vai nascer filho, e vai começar a falar, olha, meu filho ficou doente, eu tenho que ir embora, eu não posso ficar na reunião, e cada vez mais vão começar a excluir essa mulher. Com a pandemia, a gente percebeu que houve um salto, né, não só tecnológico, mas também cultural, ficou diferente, né, para todas as pessoas. As empresas perceberam que não precisa estar com todos os seus funcionários por 10, 12 horas dentro das empresas, que eles também têm condições de ficar dentro das suas casas se algo acontecer, né? O exemplo da pandemia foi maravilhoso. No começo foi desesperador, mas depois começaram a se adequar, né? E bons funcionários começaram a render muito mais dentro de suas casas do que até dentro das empresas. Outros não, né? Outros não conseguiram se adaptar. Mas eu acho que muita gente se adaptou a ter esse trabalho dentro da sua casa e poder estar cuidando dos seus filhos, de outras atividades e procurar ser até mais prazeroso. Então, nisso que eu estou falando, para que os funcionários que estão nos ouvindo, outras pessoas estejam nos ouvindo, entendam que essa equidade, né, que você fala, a equidade em tudo, a diversidade dentro das empresas que é importante, mas que também percebam que a família é importante para cada funcionário, né, que eles têm como ajudar, não só as empresas, com ideias, com projetos, montando algum projeto de escola perto das empresas, das grandes empresas, para que os pais possam ter esse tempo e possam estar cuidando. Por quê? É difícil, hoje as mulheres estão no mercado de trabalho, não são só os homens que são provedores, mas as mulheres também, ou como casal, ou como mãe solo, são as mulheres que estão no mercado de trabalho, e é difícil, muito difícil, você tem o seu filho, e ele começar a crescer, e você fazer o acompanhamento de educação, não só educação, quando eu falo educação em casa, a primeira educação, né, como o de aprendizagem na escola, de você poder acompanhar. Chega um momento que você não consegue acompanhar seus filhos, que você precisa ajudá-los e não consegue, a escola começa a cobrar, e você tem que vir nas reuniões, e fala assim, mas que horas que eu vou numa reunião acompanhar o meu filho? Eu não sei o que está acontecendo, né? Então, às vezes fica difícil. E poder contar com o chefe, com os executivos das empresas, onde a família fala, olha, gente, como é que a gente faz? Aí eu preciso de ir numa reunião escolar, eu preciso acompanhar, meus filhos estão em prova, eu posso trabalhar essa semana em casa? Quer dizer, será que há esse tipo de ajuda hoje das empresas? Quem é que pode me falar aí? Janaína? Fala, Janaína. Se eu falar para você, eu saí de uma multinacional há 2 meses, já estou em outra grande empresa. Se eu falar para ti que eu não tive essa ajuda, eu vou estar mentindo, tá? Todas as vezes que se falava de filhos, preciso ir a uma reunião, Janaína, sem problema algum. Eu acredito que as empresas, elas são feitas de pessoas, e as pessoas, indiretamente, elas ajudam. Claro que umas ajudam, assim, sem mostrar, sem dar o mínimo de, eu vou ajudar a Janaína, deixar ela aí nessa reunião, mas ninguém pode saber. Hoje, eu tenho essa ajuda, graças a Deus. Eu acredito que eu estou no meu melhor momento, porque eu posso falar
eu posso empoderar outras mulheres nas minhas redes sociais, e eu tenho o apoio da empresa. E é muito engraçado que o meu chefe fala assim para mim, das 6 horas, Jana, você não tem que buscar o Fábio? Tá na hora, tá muito frio, vai pegar. Eu falei, não, eu posso ficar mais uns 20, 30 minutos. Então, a relação de respeito, inclusive o Fábio hoje passou mal, eu não levei na escola. Eu estava numa reunião, meu chefe falou assim, ô, Jana, você não prefere cuidar do Fábio? Eu termino aqui. Eu falei, não, tá tranquilo, estou sob controle. Por quê? Eu tenho também uma questão interna, que eu sou uma pessoa que filho, hoje, é a minha prioridade. Então, eu consigo administrar o filho, a doença do filho e o trabalho. Eu não vou deixar de render por isso. E quando eu tenho essa ajuda do chefe, fala assim, ô Jana, e o filho tá bem? E o Fábio, como é que ele tá? Isso me dá uma satisfação, uma alegria interna tão grande que eu consigo render o triplo. Hoje eu não dou 100%, eu dou 400%. Meu filho tá bem, tá em casa, tá comigo, eu não tenho aquela obrigação de falar assim, Janaína, você tem que vir para cá. Então, assim, eu estou trabalhando na hora do meu almoço, eu estou expondo as minhas ideias com um papo bacana com vocês, ou seja, quando finalizar o nosso almoço, eu vou dar o meu 500%. Então, os gestores, como o Gilson falou, eles estão mudando, tá? Mas ainda precisa mudar mais, precisa transformar mais, porque nós, mulheres, nós não vamos deixar de não trabalhar porque o filho está doente, fazer corpo mole. Agora que a gente precisa trabalhar, agora que nós somos guerreiras, porque a gente tem filhos, e eu quero dar o melhor para o Fábio. Muito bom. Edneia, aproveitando, né, pelas boas palavras, aproveitando, Cristiane, que faz parte aí, ela do Comitê Nacional da Answering. Cristiane, diante disso que a gente comentou, né, que a família ela é muito importante, cada funcionário, ele não é um número, né, ele não é uma peça, né, ele é muito importante, é uma pessoa, é um ser humano que precisa ser bem trabalhado, bem cultivado, como se fosse uma plantinha, né, ele bem trabalhado, ele vai render muito para a empresa, ele vai ser ali os seus olhos, seus pés, seu coração, tudo da empresa. Diante disso, e desse comitê que vocês fizeram de diversidade, existe algum tipo de projeto da empresa com alguma entidade que possa estar ajudando a mudar, né, ajudando com projetos das escolas, ou escolas públicas, ou escolas particulares? O que vocês têm andando sobre isso? Nós iniciamos sobre a equidade, né, das crianças em si. Foi até bom você ter feito essa pergunta, Edmeia, porque nós iniciamos no ano retrasado, no final de 2019, na verdade, o Sindratado de São Paulo, em conjunto com o Sindratado do Rio e mais a Ashray, nós iniciamos um projeto de mentoria para mulheres. Porque a gente entendia que, assim, muito embora a gente fale sobre o tema diversidade, inclusão feminina, ainda há muitas barreiras inclusive pessoais, né? Estava ouvindo vocês falarem e estava refletindo sobre a minha própria vida, sobre quantas vezes eu mesma me coloquei barreiras que não existiam, que eram mais barreiras mentais, era alguma construção mental aí, que a gente traz desde a primeira infância, e aquilo vai te impossibilitando muitas vezes de dar o próximo passo. Então, a gente começou a observar que muitas mulheres, elas não conseguiam se enxergar em posições de liderança, por receio ou por alguma barreira construída que não era real. E, com isso, nós idealizamos um projeto de mentoria. Esse projeto ele foi apresentado dentro da Fiesp, e aí a Fiesp, através do projeto Cores, ele abraçou o projeto e deu, de fato, a construção dele. Nós começamos agora, recentemente, tem um mês que foi publicado, o projeto Elas na Indústria, que é um projeto de mentoria para mulheres conseguirem dar esse próximo passo, mulheres que tenham alguma
dificuldade em algum cenário dentro do setor empresarial, para que elas possam, através de exemplos, né, os mentores são todos mentores, e aí o bacana é que esse projeto de mentoria, a gente não traz só mentoras mulheres, a gente traz mentores homens também, muito pelo que a Ju até colocou, a gente não está buscando uma igualdade, cada um tem a sua própria diversidade, a gente está buscando uma equidade, né, uma participação equalitária aí, no mercado, e os mentores possam compartilhar através das suas próprias experiências e agregar para que essas mulheres possam vencer essas barreiras e alcançar esses postos que elas tanto almejam. Então, esse projeto está em andamento agora, ele vai se encerrar em setembro, e aí, na sequência, vai ser aberta uma nova turma, já deixa aqui o convite, aproveita a oportunidade, deixa aqui o convite para quem quiser participar conosco. Inclusive, nós estamos aqui, né, em todos mentores do projeto, então é um projeto que está tendo uma repercussão muito positiva. Muito bom, obrigada, viu, Cristiane? Nós não temos muito tempo, temos 10 minutos, vamos nos ater, eu vou tentar chegar num pontozinho que dessa equidade de gênero, a gente falou dentro da família, o que acontece, as novas formas de criar nossos filhos, né, que as famílias vêm tendo, como adequar as jornadas de trabalho aos cargos de executiva, né, que acaba trabalhando muito mais do que em cargos menores. Como nós estamos nos adequando, o que as empresas vêm trazendo aí para ajudar, e eu percebi também que existem projetos de leis, né, sobre educação para fazer essas mudanças, escolas, tanto públicas quanto particulares, também vêm trazendo projetos, né, junto com entidades, com ONGs, né, projetos para divulgar, né, como eu falei, reverberar essa diversidade, né, dentro das escolas e dentro das empresas e com projetos públicos para que a gente tenha alguma coisa. Vamos começar com o Gilsomar. Gilsomar, Gilsomar, eu fico no Zô, Gilsomar. Gilsomar, o que você acha desses projetos que já estão tendo aí nas escolas, na nossa, acho que em São Paulo e em outras cidades também, né? Desses projetos que eles, dentro das escolas, eles procuram fazer com que as crianças tomem uma consciência, né, aprendam sobre a equidade de gêneros, aprendam a respeitar as suas amiguinhas, para que não haja mais aquele tipo, você é menina, eu não brinco com você, você ganhou de mim, eu vou bater em você. O que as meninas, embora hoje nós já temos bastante meninas, né, matriculadas nas escolas, o número é até maior do que o dos meninos, mas elas ainda sentem, né, o bullying, elas ainda sentem aquela, como é que a gente pode dizer, deixam as meninas à parte, né, alguns professores deixam as meninas à parte, e esses projetos vêm trazendo, ensinando tantos os professores, os coordenadores, quanto os pais, e trazendo os pais para ajudar, né? Não adianta você fazer um trabalho dentro da escola para que as crianças aprendam, se nas casas deles é diferente. Então, eles estão procurando trazer os pais para ajudar nesses projetos. O que você acha disso hoje, Somar? Excelente ponto, Edmé. E olha que interessante isso, né? Porque a gente acaba participando e aí que tu vê o resultado, que nem eu falei, a questão da criação dos filhos, né? A minha filha mais velha, a Bruna, que é psicóloga, se formou em psicologia agora esse ano, ela está fazendo um trabalho nas escolas, né, municipais, justamente essa questão da mulher, né, das crianças, né, das meninas, né, se sentirem mais empoderadas, principalmente a questão das meninas negras, né, que também faz parte do projeto. E aí a gente vê quanto é importante tu começar desde lá da base, né, começar na escola. E isso acaba, como tu falaste, refletindo na família, nós participando, eu e a Nara, por estar acompanhando o trabalho do projeto dela. Então, isso é muito legal, e isso vai refletir nas empresas, né? Eu tenho certeza que isso no futuro vai acabar refletindo nas empresas, tendo profissionais melhores, mais conscientes.
Então, eu fico muito feliz em ver, mesmo em escolas municipais, escolas estaduais, essa preocupação, né, desde o início da formação, e eu até acredito que é mais fácil quando vem lá, de quando a criança é pequenininha lá, né, e depois, na parte adulta, já vai ser diferente. Então, eu sou muito favorável e fico muito feliz. E as empresas vão, no futuro, né, se beneficiar desses projetos também. Então, acho que a gente cada vez mais tem que incentivar, ajudar, né, e fortalecer para que isso seja, e não só nas escolas, né, mas nós, como família, também, né, ter essa participação e essa consciência de quanto a gente pode ajudar, né, as crianças a se desenvolverem. Obrigado, Gilson. Uma coisa que a Cristiane falou do projeto lá da Fiesp, né, do Elas na Indústria, para estar ajudando, mas também a Fiesp tem um projeto que é a primeira infância. Nesse projeto, para que as crianças no todo, o ensino seja diferente, né, no mesmo nível que é o SESI, tanto nas escolas públicas quanto particulares, né, está procurando divulgar isso. E seria muito interessante, né, nós falarmos também sobre a primeira infância e trazer esse conteúdo dentro desse projeto, né, trazer esse conteúdo de equidade de gêneros para que essas crianças cresçam respeitando o seu colega, indiferente de ser menina, de ser negro, de ser índio, de qualquer seja a diferença, respeitando simplesmente, né? Com isso, a gente diminui a evasão escolar, tanto das meninas quanto dos meninos, muito mais das meninas, que acaba tendo evasão escolar, e teremos aí uma sociedade diferente, uma sociedade muito mais igualitária. Alguém mais tem algo a falar? Acabei só ficando eu aqui. Achei perfeito você ter colocado, acho que eu vou completar o que você falou, tanto esse debate que nós tivemos aqui, essa oportunidade de aqui na hora do almoço fazendo esse debate, como o projeto Elas na Indústria, o programa de mentoria, quanto, por exemplo, o exemplo que a Janaína deu do chefe dela, que é muito solícito não só, né, mas assim, isso deveria ser uma prática padrão, mas é muito solícito com a criação do filho dela. Eu acho que quanto mais a gente fomentar o tema, mas a gente traz oportunidade de expansão dessa consciência, porque não dá para negar que o mundo é diverso. Quanto mais resistência a gente mantiver nessa diversidade, menores serão as chances de alavancar negócios, de alavancar o desenvolvimento da sociedade como um todo. Então, já passou muito da hora da gente parar de discutir diversidade e praticar a diversidade de fato, né? Isso é uma realidade para toda a nação, e seria uma grande perda de tempo e de oportunidade econômica, inclusive, não abrir os olhos para isso. Então, que bacana que a gente pode ter a Federação das Indústrias de São Paulo, né, ter a Fiesp apoiando projetos como a Primeira Infância, projetos como Ela na Indústria e tantos outros projetos interessantes, e que essa prática possa se multiplicar aí, por todos os estados e por todas as empresas. Então, eu acho que já passou da hora da gente discutir esse tema e implantar, de fato, e fica aí meu desejo, meu agradecimento a vocês que estão trazendo esse tema, mais uma vez, à tona de uma forma tão positiva e tão bem colocado. Josimar, bom, tem pessoas aqui fazendo algumas, né, olha, minha filha desde cedo acompanhou nós dos negócios, hoje ela está abrindo seu próprio empreendimento, olha isso, né, quando a família interage, traz os filhos, né, mostra o que está acontecendo, trata-os com respeito, acabam até seguindo, né, os passos dos pais. Deixa eu te perguntar uma coisa, Gilsomar, meu nome é diferente, mas o seu também, a gente engasga aí, não é? Você me falou ontem que isso já é uma coisa assim, à vistas, né, que todo mundo já vem percebendo. As grandes empresas hoje, elas têm essa preocupação com a diversidade, com a sustentabilidade, e hoje eles estão procurando só contratar outras empresas, ter fornecedores que estejam dentro dessa mesma consciência. Fala um pouquinho disso daí que você vem percebendo. Bom, isso... Thompson, né?
Ontem nós conversamos sobre isso e é um tema legal da gente ver, porque as empresas, felizmente, estão preocupadas, né? A Janaína colocou um ponto, a questão do respeito, né? E acho que essa pandemia, ela nos ensinou muito, né? E a gente lembra, né? Antigamente, os chefes tinham a necessidade de ver o funcionário ali no seu lado, trabalhando, se estava produzindo. E isso mudou, o mundo mudou e com a pandemia acelerou essa mudança, porque eu acho que hoje, né, tu não sabe o que o funcionário está fazendo, o importante, né, e as empresas que têm mais resultado entenderam isso, que o importante é a performance, né, e quando o funcionário está feliz, está comprometido, logicamente a performance dele vai aumentar, né? É notório. E o home office acelerou isso, né? Eu fico pensando naqueles gestores antigos que tem que estar vendo o funcionário trabalhar e deve estar sem dormir, preocupado, né? E acho que nós mesmo, né? Eu, com toda a experiência que eu tenho, tive que mudar, entender essa questão do home office, né? E no início, com algumas dificuldades, hoje, né, eu cobro do meu time também, dos gestores que trabalham comigo, a gente respeitar. Se a pessoa tem filho, ela tem que fazer almoço às vezes tem que levar na escola, então a gente tem que limitar a questão de horário de reunião, não marcar reunião depois das 11h30, antes da 1h30. Então a gente vai se adaptando, mas as empresas modernas, elas e os gestores modernos têm esse desafio e implantar essas mudanças, né? E ao mesmo tempo as empresas que tem esses programas de diversidade, além de ter um resultado financeiro melhor, existem estudos comprovando que quando tu usa a força de trabalho, independente da raça, do sexo, tu tem um ganho. Teve um estudo esse ano nos Estados Unidos mostrando que as empresas que não utilizaram a inteligência do sexo feminino perderam 2% na sua lucratividade. Né? Isso tem um estudo que foi feito no Vale do Silício. Então, isso só mostra a importância, né, da equidade, da igualdade, de tu realmente focar na questão do perfil profissional, independente do sexo. E, ao mesmo tempo, né, eu fico feliz por estar numa empresa que eu considero fantástica e que tem essa preocupação. Hoje, nós, quando temos que contratar uma executiva, né, uma pessoa, a gente primeiro olha o perfil profissional que nós precisamos, né? Independente se é homem, mulher, se é negro, se é branco. Então, acho que isso também é um ponto muito legal de estar vivendo esse momento da empresa, esse momento do mundo, né, e que me dá muito orgulho de estar participando de toda essa mudança cultural de uma empresa que, você sabe, o nosso segmento de HVAC é um segmento extremamente machista, que felizmente está mudando, né? A gente vê aí a Juliana na treina, a gente vê outras mulheres de sucesso. Nós, na empresa, hoje temos a Kátia, que é nossa diretora, né, de RH, né? Temos mulheres gerentes, né? Esse ano eu tive o prazer, ano passado, outubro, ano passado, eu tive o prazer de ter a primeira supervisora do sexo feminino, né, no setor de serviços. Está fazendo um trabalho fantástico, né? Então, a gente também, nós como gestores, temos que quebrar esse paradigma, né, e mostrar que o mundo ele tem que ser igual, ele tem que ser melhor, né, e não é... As mulheres são tão ou mais inteligentes e eficientes do que nós, então a gente tem que perder esse medo aí, né, e não ver como uma ameaça, mas como um desafio e que vai nos ajudar a crescer. Muito bom, Gilson. Muito obrigada, viu? Obrigada a todas também, já são 13 horas, ainda tem muitas pessoas aqui se manifestando, equidade também na educação dos filhos, um tema muito importante, muito bom. Vivi, você ainda está aí? Liga seu áudio, Vivi. Estou aqui acompanhando lindamente, adorei os debates aí, queria muito falar também, mas hoje não é meu dia de falar. Mas eu quero dizer que eu tento criar os meus filhos da mesma maneira, igualitariamente, com os dois no mesmo nível, os dois têm que arrumar a cama, os dois têm que fazer o prato de comida, os dois têm que estudar do mesmo jeito. E o menino ainda fala, mas mãe, por que a Maria tem que estudar menos do que eu? Porque o grau de dificuldade da Maria é menor do que o grau de dificuldade de você, que tem 15 e ela tem 10.
Bom, enfim, gente, eu agradeço imensamente a vocês 5, vocês são excelentes, vocês moram no meu coração, como sempre. Muito obrigada por terem aceito esse desafio de participar desse debate na hora do almoço. Vão correndo comer agora. Juliana, come bastante ferro para o Joshua nascer fortinho aí, minha filha, pelo amor de Deus. Precisa. Gilson, obrigada. Jana, obrigada. Pequeno apareceu por aí, né? Em uma hora. Dimeia, obrigada pelas conversas. Cris, amiga do peito, muito obrigada por tudo. E vamos até uma próxima. Em outubro, a gente vai ter o dia vai ter o 4º evento de sustentabilidade no setor AVAQR. Mas aí a gente fala mais para frente, porque agora mal terminou agosto. Ainda temos tempo. Obrigada por tudo, agradeço imensamente as mais de 20 entidades que apoiaram esse evento e vamos para a próxima. Beijo no coração de todos. Guilherme, pode encerrar. Todos, viu? Piccoli, obrigada por ter assistido, Trombini também, Cida, obrigada, e aos demais que estão aí. Beijo para todos, fiquem com Deus. Vocês também.